E aí, Bambinis, tudo bom? Hoje vamos pensar em qual é o feminismo que interessa as mulheres asiáticas, pensando que a gente tem aí um 8 de março para organizar e se mobilizar. Então, bora trocar ideia sobre feminismo? Buenos dias, children. Então, a gente soltou uma caixinha de perguntas faz um tempo, colocando questões sobre o feminismo que vocês queriam saber. Então, eu vou começar por algumas delas. A primeira foi: qual é o papel do homem no feminismo? Eu acho que para responder essa, vale pensar em escala micro e em escala macro. Então, acho que o papel do homem no feminismo, com certeza, não é ignorar, não é meu lugar de fala, então eu não vou fazer nada a respeito, mas justamente entender que uma luta feminista luta pela libertação de todo mundo, por todos os gêneros, por todas as pessoas, por equidade de gênero. Então, para isso acontecer, a gente precisa que os nossos companheiros, que os homens, eles cuidem das crianças, eles façam as tarefas domésticas, eles assumam essas tarefas que ficam delegadas a gênero, para a gente poder ter autonomia, a condição de poder se organizar, para a gente poder discutir as nossas questões. Então, como eu consigo ir num ato para lutar pelos meus direitos se eu preciso passar o dia inteiro lavando a casa? Se eu preciso cuidar da roupa, da comida, da louça, dos filhos, de toda essa comunidade? Então, é com a ajuda desses companheiros, por exemplo, assumindo essas tarefas, que as mulheres conseguem se organizar. Numa escala também micro, se você tá num grupo de brothers e um deles relata uma violência, um abuso, dentro desse pacto de broderagem, desse pacto de homens, de é só uma brincadeira, morre aqui e as mulheres não precisam saber, e você escolhe trair esse grupo para poder levar uma denúncia adiante, para poder prestar apoio à mulher, para poder criticar, para poder questionar o comportamento desses homens, custando as suas amizades, também é uma luta muito importante, porque não são espaços que a gente está inserida, e são espaços que a gente descobre violências, que a gente fica sabendo de coisas que não chegam nos ouvidos das mulheres. Então, papel de homens de também estarem ali para quando a gente não estiver presente. E acho que numa escala muito radical, na mais coerente, na mais dedicada do que o homem pode fazer pelo feminismo, é se organizar dentro de uma entidade, dentro de uma força, dentro de uma organização mesmo, que lute pela equidade de gênero. E aí não precisa ser, eu sou um homem e vou entrar numa organização feminista, mas você pode ser um homem e entrar numa organização que lute pela libertação de todo mundo, que lute pelo socialismo, que lute pelo anarquismo, que lute pelo aquilombamento, que lute por essas novas formas de sociedade em que não exista a opressão por gênero. Então, fazer parte dessa luta, ser um membro ativo, participativo, é muito importante para realmente conseguir ter um projeto e uma perspectiva grande, disciplinada e organizada de como acabar com a opressão do patriarcado. Seria mais adequado ver na mídia como ação do Dia das Mulheres. Então, a gente pensa primeiro em que mídia? Que mídia é essa que a gente quer se ver? É uma mídia que se fundou em cima de dinheiro de banqueiros, de dinheiro de roubo, de dinheiro velho da colonização, de dinheiro de patrocínio da ditadura, de dinheiro que é extorsão de fiéis de igreja. Então, são mídias que nunca vão conseguir contemplar os nossos interesses. Então, imagina se essa mídia coloca para uma massa gigantesca da população que é possível se rebelar, que a sociedade em que a gente vive não nos contempla, que todo o trabalho que a gente faz não é remunerado, das opressões que a gente passa. Não é interessante que metade da população se conscientize de suas opressões e comece a lutar por acabar com esse sistema, para acabar com essas opressões. Então, essa grande mídia não vai ter o interesse que é o mesmo da gente, os 99%. Então, uma representação que caiba na nossa vida somente com uma mídia popular, com uma mídia construída por nós e para nós, com a nossa linguagem, com as nossas questões, vivendo o nosso dia a dia. E essa mídia popular, por enquanto ela é essa alternativa às grandes mídias, ela é pequena, mas numa nova sociedade, essas grandes mídias que defendem os interesses que não são os nossos não vão existir. Então, a gente tem que prestar atenção nessas mídias pequenas, prestar atenção nessas mídias populares, que são as únicas que podem dar conta do que a gente passa, porque ela é construída por pessoas da mesma classe que a gente. Será que o caminho até o feminismo asiático se associar ao movimento indígena está muito longe? Para pensar nisso, eu acho que vale a gente jogar a pergunta do o feminismo asiático para nós,
Então, o quanto nós estamos próximos de nos associarmos ao movimento indígena. Então, pensar que a gente faz parte do movimento, a gente é asiática, então o que a gente efetivamente faz diariamente, concretamente, fora da internet ou dentro da internet, mas não entendendo a internet como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para essa mobilização acontecer, o que a gente está fazendo para se associar? Então, fica essa pergunta mais jogando para a autocrítica. Então, a gente tem formação para conseguir entender as questões do movimento indígena, para entender as várias etnias, para começar a criar diálogo com esse movimento, ou a gente vai chegar de uma maneira paternalista, de uma maneira, o que vocês precisam? O que eu posso dar? Nossa, sabe? Então, a gente tem condições de tirar esse espírito de salvador branco de dentro da gente para conseguir efetivamente construir solidariedade, não caridade? E aí eu acho que esse é um ponto muito importante. A gente entende a diferença entre solidariedade e caridade e assistencialismo? Então, caridade como essa coisa que é muito um apaziguador da atenção de classes, das opressões. Então, ao invés de você se questionar o porquê que esse sistema tão desigual trata mulheres dessa maneira, trata pessoas racializadas, asiáticas, indígenas dessa forma, em que poucas pessoas têm metade da riqueza mundial, enquanto nós, a grande maioria, não tem nada, ao invés de questionar isso, de apontar isso e de apontar exatamente essa organização de sociedade como problema, a caridade, ela apazigua essa culpa de ter um pouco mais do que o outro com, hoje eu tenho alguma coisa sobrando, então eu vou dar uma migalhinha do muito que eu tenho pra pessoa que não tem nada, e aí eu posso ficar bem comigo mesmo. Então, a caridade, ela é desmobilizadora, ela é apolítica. Ela coloca toda essa questão de pessoas boas, ações pontuais e excepcionais, ao invés de ir na raiz do problema, que é, estruturalmente, as pessoas que não têm nada vão continuar tendo nada amanhã se você não resolver fazer o seu ato de caridade amanhã. E isso não é sustentável, ficar fazendo caridade para sempre, as pessoas esperando pela boa vontade dos outros. É necessário uma derrubada desse sistema. Então a solidariedade, ela vem nesse sentido, de um movimento que é muito mais politizante, que vai mostrar qual que é o grande problema da sociedade se organizar assim, que o problema é exatamente esse, a maneira como essa sociedade é estruturada, é feita para ser desigual e como ela precisa de desigualdade para se manter, e entender que o nosso povo sem comida, o nosso povo sem moradia, o nosso povo sem acesso a saneamento básico e água, não consegue fazer evolução, não consegue se manter de pé para quebrar esse sistema. Então, para combater o capitalismo, é necessário solidariedade com as pessoas dos 99% que tem tão pouco. Então, a solidariedade ela vem no sentido de construir junto, de entender que eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho eu posso dividir. Coletivamente a gente pode lutar contra o capitalismo, contra a raiz do problema, ao invés de eu vou apaziguar a minha culpa por ter um pouquinho doando no momento que eu quero e ganhar super louros por ser uma pessoa boa. Então, acho que a gente tem muito esse papel para cumprir e desempenhar com o movimento indígena, porque muitas vezes nós, asiáticos, chegamos com essa culpa amarela, essa culpa cristã, de ser essa minoria racial, nesse sentido, minoria de grupo que sofre opressões, achando que a gente deve favores e regalinhos e migalhas e qualquer coisa para povos negros indígenas, quando na verdade o que a gente precisa é entender quais são as necessidades desses dois movimentos no sentido de nós somos um povo racializado, nós não somos homogêneos, cada um vai ter a sua demanda. Então, como a gente pode construir essas demandas em conjunto, em coletivo, compartilhando e partilhando as nossas pesquisas e experiências e ações para a derrubada da supremacia branca, para a derrubada do capitalismo. Então é nesse sentido de aprender coletivamente, de estar nesse lugar humilde, ver o quanto a gente pode errar enquanto a gente faz esse movimento, e o problema não é errar, mas é não fazer autocrítica. Então, ter todo esse movimento de eu tô disposto a errar, a acertar, a compartilhar minha experiência e a aprender com esses outros movimentos. A gente tá perto de fazer isso? Eu sinto que não, porque falta essa reflexão. Então fica aqui esse convite pra gente pensar junto em como construir solidariedade verdadeiramente, não assistencialismo, pra gente finalmente conseguir construir essas pontes com outros movimentos que pensam em raça, em classe, em gênero. Pra onde
onde você acha que o feminismo asiático está indo? Então, primeiro eu entendo o feminismo asiático como parte de o interseccional, que é a interseccionalidade é um conceito criado por mulheres negras dos Estados Unidos para pensar nas opressões que juntavam o fato de ser mulher e ser uma pessoa negra, que eram coisas muito essenciais na época em que foi criado, e por isso se desenvolveu essa teoria da interseccionalidade, de avenidas de opressão que se atravessam. Então, a interseccionalidade ela é um conceito muito caro para as comunidades que são LGBTs, para as pessoas com deficiência, para as pessoas racializadas, para pensar nas especificidades de cada grupo, de cada minoria que sofre uma opressão, e desenvolvê-las e abordá-las com bastante profundidade. A limitação que eu sinto para o feminismo asiático dentro dessa interseccionalidade é de justamente não conseguir oferecer uma resposta a toda essa análise de opressões que a gente sofre. Então, beleza, entendemos que a gente passou por uma crise migratória, por uma crise de refugiados, e por isso muitas mulheres asiáticas estão aqui, vindas, sei lá, da guerra civil na Síria, por exemplo. Ou que a gente tem uma questão de fetiche de yellow fever que é muito grave e nos custa relacionamentos, que nos custa afeto, autoestima. A gente entende também outras crises de imigração e de classe e de mulheres que sempre precisaram estar à frente dessas famílias e se apagar para conseguir fazer essa vinda no Brasil dar certo. Então, a gente entende tudo isso, a gente estuda tudo isso, a gente verbaliza e é eloquente sobre tudo isso. Mas qual que é a saída pra gente aponta para esse sofrimento das mães que vieram com essas imigrações e se apagaram para cá? Qual a saída a gente aponta para a crise migratória? Qual saída a gente aponta para os nossos afetos, para o nosso corpo objetificado? A gente não consegue. A gente consegue muito bem falar sobre isso, mostrar as origens, mas como superar esses obstáculos. Então a gente não tem esses instrumentos, e isso pra mim é o mais grave, porque a gente pode pra sempre ficar falando das nossas dores, dos nossos traumas, expondo na internet, virando, sei lá, conteúdo de mídia grande que sempre vai usar o nosso sofrimento de maneira distorcida pra ganhar dinheiro em cima, sei lá, da nossa vivência que eles não passam. Mas o que eu faço com tudo isso? Eu tenho um monte de problema na minha mão, eu não sei o que fazer com eles. Então, pra mim, essa é a grande limitação desse feminismo asiático. Além de, a teoria, ela ser muito difícil da gente conseguir elaborar, porque tem poucas fontes. As fontes que tem, elas são, sei lá, de pós-colonialidade, que é a galera, principalmente indiana, que escreve, ou decolonialidade, que é principalmente a galera da América Latina que escreve, mas é difícil socializar essas teorias. Então, a gente estuda, mas a gente estuda em grupo, a gente estuda coletivizando, fazendo formação das pessoas que a gente quer que atuem com a gente, ou a gente estuda e estuda cada um individualmente? Esse pra mim é um problema também, porque sem socializar, compartilhar e pensar junto nessa teoria, a gente não consegue ter prática. Porque senão a prática fica a gente, sei lá, indo falar com o imigrante sem entender o porquê, sem ter uma estratégia, sem apontar uma perspectiva. Então, sem teoria, é muito difícil ter a prática. Ou tendo a prática sem a teoria, fica uma prática meio desnorteada. Fica patinante. Então, também não adianta. E aí, a saída pra mim é construir uma nova sociedade, é apontar que não tem como a gente fazer reformas dentro dessa sociedade capitalista, patriarcal, racista, porque ela precisa de patriarcado, exploração massiva de mulheres, racismo, submeter todas as pessoas racializadas a subempregos, a condições desumanas para conseguir manter a branquitude no topo, e do capitalismo, que vai explorar 99% da população para manter essa galera, essa minoria, dona de todos os meios de produção, dona das riquezas, que enriquece com o nosso trabalho. Então, para poder manter esse sistema, é preciso tudo isso. Não tem como a gente acabar com o racismo, com o patriarcado dentro do capitalismo. Então, se a gente não apontar como saída a destruição desse modelo capitalista de sociedade, a gente não vai ter chance. E também não é como se vamos primeiro fazer a revolução e depois a gente vê a questão de mulheres e de raça. São coisas que precisam ser trabalhadas junto. Então, a nossa classe trabalhadora não é homogênea. Por mais que a gente seja a grande maioria da população e seja explorado pelos mesmos donos de todas as riquezas, a gente tem nossas especificidades, a gente tem as nossas opressões que só alguns corpos passam. Então, se juntar para estudar, para entender e combater de maneira eficiente essas opressões é muito necessário.
Então, é só juntando as questões de raça, de gênero e do que mais existir que a gente vai conseguir ir na raiz do problema e libertar todo mundo. Porque fazer um combate isolado ali, um combate isolado aqui, uma crítica ali, uma reforma aqui, não vai ajudar. Mas fazer tudo isso em conjunto, pensando numa saída socialista, numa saída anticapitalista para isso, é o caminho. Então, não tem como o feminismo asiático isolado acabar com o imperialismo, acabar com o capitalismo, acabar com o patriarcado, acabar com as opressões de raça. Aí entra outra questão. Por que me organizar com outros movimentos sociais e não apenas com o feminismo asiático? E pra mim, isso é muito caro, isso é muito valoroso, no sentido de um feminismo asiático, ele é muito pequeno, ele é isolado, mas ele é muito importante pra gente pensar entre as nossas questões, as nossas vivências, conseguir colocar essas dores em forma de falas, em forma de expressão, em forma de compartilhamento. Porque a gente não vai conseguir resolver tudo isso individualmente. Então, quanto mais a gente jogar pro coletivo, melhor. Mas esse feminismo asiático, ele é um grupo pequeno de pessoas. A gente, numericamente, é um grupo muito minúsculo de gente dentro do Brasil. Então não tem como a gente isolado querer combater tudo isso. E a gente não tem as estruturas mesmo, porque como somos poucas pessoas, quando você tá doente, quando você tá mal, quando você precisa de um tempo, quando o trabalho te consome, quando você tem um imprevisto, ninguém consegue bancar a sua função, ninguém consegue pegar aquela tarefa e cumprir por você, porque a gente tem muito pouca gente disposta a fazer isso, disposta a pegar essas funções, mesmo assim. Então, quando você se organiza com o movimento social, com o Partido Revolucionário de Esquerda, com o movimento de mulheres, com o movimento por moradia, você tem um quadro gigantesco de gente que já está convencida de que é importante fazer essa luta, que já tem a disposição para parar tudo que está fazendo e investir em, não, isso é importante, eu vou priorizar isso. Que tem a constância em, sempre que não puder pegar aquela tarefa no momento, pode pegar em outro momento, e aí consegue consistentemente se formar e fazer a prática. E a gente tem um grande grupo de pessoas que consegue ser organizado para pensar qual que é essa saída de forma coletiva e de forma massiva, que a gente sozinho não vai dar conta. Então a gente, como povo organizado, tem muito mais chance de fazer isso. Então eu posso super não tirar a importância desses coletivos de feminismo asiático em debater e elaborar essas questões, mas é muito importante tirar isso desse grupo e trazer para uma luta que é muito mais concreta, que é muito maior, e que é pela libertação de todo mundo, inclusive homens brancos, porque eles também fazem parte da nossa sociedade de trabalho, da nossa classe trabalhadora. E eles também passam por opressões que, se a gente está pensando na libertação do nosso povo, faz parte pensar na libertação, sei lá, desse homem cis, hétero, branco, mas que é pobre, que é explorado pelo patrão, que tem todos os seus direitos cortados, que é entregador de aplicativo de entrega. Então, pensar em levar essas questões de feminismo asiático para dentro de organizações me parece ser um caminho muito mais palpável, porque aí a gente consegue ter essa estrutura, a gente consegue ter militantes, a gente consegue crescer o debate, a gente consegue ter essa humildade de realmente poder receber uma crítica quando a gente estiver apontando um caminho que não faz o menor sentido e desenvolver essa camaradagem na hora de virar para as outras pessoas dessa organização e fazer uma crítica quando elas não estiverem dando conta de entender a importância das nossas pautas. Então a organização é importante para isso, para a gente conseguir efetivamente ter um caminho de teoria e de prática que seja constante, que seja disciplinado, que seja dedicado, de gente que entende a importância da gente fazer a libertação do nosso povo em todas as frentes, com toda a homogeneidade, ou com a não homogeneidade do povo, com todas as especificidades que a gente tem. Então, por isso é importante fazer essa organização. E um exemplo muito prático de como isso acontece pode ser a Casa Laudelina de Campos Melo, que é a ocupação de mulheres que eu estou coordenando esse ano, que justamente surge de uma demanda do nosso povo, que com a quarentena, com o isolamento social, as nossas mulheres ficaram presas em casa com os agressores, ou elas não tiveram casa, porque moradia é uma questão essencial no Brasil, porque morar é um privilégio, enquanto ele não se torna direito dentro de uma sociedade que visa só o lucro e a propriedade privada e não a vida, as condições de saneamento básico, de água, de alimentação do nosso povo. Então, essa ocupação ela surge para fazer uma resposta a esses casos de aumento de violência à mulher que aconteceram desde o início da pandemia e só se agravaram. E também
como uma forma de organizar essas mulheres. Então não é uma ocupação, uma casa de puramente um assistencialismo, de essa mulher tá precisando ser salva, eu vou lá salvar ela. Também é sobre salvar a vida delas, mas não só sobre isso. É sobre formar essas mulheres e organizá-las junto com a gente para que elas possam lutar tanto pela própria vida que estava em risco, quanto pela vida de outras mulheres e de toda a nossa classe que está em risco dentro do capitalismo. Então, é uma iniciativa que não conta com financiamento do Estado, que não conta com financiamento de grandes empresas, porque a empresa pode muito bem, nesse 8 de março, chegar, querer fazer uma doação pra gente e falar: olha como eu sou uma empresa diferente que apoia a luta das mulheres e como é possível ser feminista dentro do capitalismo. A gente não vai se vender por pouco. Então a gente faz toda uma autonomia de finanças que é a gente que constrói. Se é a gente que vai dar a linha do que precisa ser a luta feminista, de como o nosso povo vai organizar uma nova sociedade, é com o nosso dinheiro, é com a nossa força de trabalho, é com a nossa dedicação que a gente vai construir essa casa. Então, essa ocupação de mulheres, essa resposta à violência e ao abandono do Estado não seria possível se eu não tivesse priorizado a organização do movimento de mulheres ao grupo de feminismo asiático. Então eu aprendo muito com esse coletivo feminista asiático e eu trago toda essa aprendizagem para a prática dentro dessa organização. Não seria possível fazer uma ocupação, abrir esse prédio, fazer mutirão de limpeza, fazer arrecadação, compartilhar nacionalmente uma casa que tem um movimento gigantesco de gente que constrói por trás dela, se eu não tivesse essa organização que é tão comprometida com tanto acúmulo teórico e prático para conseguir fazer. Então, eu peço apoio para a gente continuar tocando esse trabalho da Casa Laudelina, que envolve as mulheres asiáticas também. Para o nosso curso de finanças, como é a gente mesmo que constrói a casa e que vai dar os recursos para construir essa casa, a gente fez um mini curso de asiáticos no Brasil, então pensando em racialização e xenofobia. Então é possível juntar essas duas vertentes, que é o feminismo asiático junto com uma organização que luta pela libertação do povo trabalhador. A gente precisa ser criativo na hora de conseguir fazer as nossas lutas convergirem, porque o nosso interesse é o mesmo, é acabar com a opressão do patriarcado, do racismo e do capitalismo, principalmente. E a Casa Laudelina de Campos Melo, uma ocupação que serve como casa de referência para a mulher vítima de violência. E a gente está aqui nessa situação completamente precária, de janela envergada, de uma cozinha improvisada, com um fogão doado, com um gás que não é encanado, com esse brechó que existe para a gente conseguir fazer as nossas finanças e disponibilizar roupa acessível para o nosso povo, que tem cada vez menos dentro desse governo Bolsonaro. Então, se você tiver condições de apoiar a nossa ocupação nesse 8 de março, a gente está precisando. E só assim a luta das mulheres pode avançar. Então, se vocês puderem, dessa vez, curtir e compartilhar as coisas da Casa Laudelina, a gente vai deixar aqui as redes da nossa ocupação na descrição do vídeo. Também participar de um curso de formação que a gente vai fazer para homens cis conseguirem ter autocrítica e terem a formação para entenderem seu papel na luta feminista e, principalmente, contribuir e compartilhar a nossa vaquinha, que é a partir dela que a gente vai ter a grana para poder tornar esse espaço um lugar realmente acolhedor para as mulheres, que consiga organizar essas mulheres para lutarem pela nossa classe, contra o patriarcado, contra o capitalismo e contra o racismo, porque essas lutas se atravessam e é necessário a gente enfrentá-las.